Irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Vamos dar início a esse culto noturno, culto de domingo, culto da família. E eu convido todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 18. Nós vamos ler só a metade desse salmo hoje, queridos, que é um salmo grande, consideravelmente grande, e é um salmo lindo. E nós vamos meditar agora, vamos fazer a abertura do nosso culto de adoração ao Senhor, lendo esse salmo, salmo de número 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Acompanhem comigo. O título aqui é Vitória e Domínio. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela sua repreensão. Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, queridos. Vamos orar neste momento, pedindo a direção, a bênção, que Ele esteja agora ungindo a voz, os dedos dos irmãos que estarão nos conduzindo nesse período de louvor, usando o servo dele, trazendo a palavra para os nossos corações, que Ele venha falar conosco nessa noite, por meio das orações, dos cânticos, da pregação, trazendo a nós o conforto que vem dos céus, o consolo e a graça. Hoje é um dia feliz para nós, hoje a nossa irmã Eni recebeu alta e nós estamos celebrando, estamos com os corações alegres e com certeza ela está já em casa celebrando ao nosso Deus e assistindo este culto de adoração. Vamos agradecer o Senhor nesse momento e continuar orando por aqueles que necessitam, que precisam, como o Valderes e tantos outros que ainda não voltaram para os seus lares, e nós aguardamos, crendo, ansiosos a volta desses queridos para os seus lares.
Senhor, neste momento é um momento de oração, um momento, em primeiro lugar, de agradecimento. Queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade, pelo teu cuidado, Senhor Deus. Quantos irmãos o Senhor tem restabelecido, curado, trazido para as suas casas por meio das nossas orações, nos usado como instrumento do Senhor para orar, para interceder, Pai. Estamos com o coração alegre pela vida da tua serva, Aini, que retorna para casa. Ó Deus, é uma alegria para nós, ela faz parte da nossa família e nós estamos alegres não só por ela, mas por tantos outros que o Senhor tem já concedido a cura e a bênção. E continuamos orando e crendo nos demais que ainda não retornaram para os seus lares, como Valderes, por exemplo, e tantos outros. Continuaremos firmes, crendo e confiando e orando e clamando ao Senhor, até que eles estejam ao lado de seus filhos, de suas esposas, seus esposos, para junto conosco dar graças ao teu bendito nome, Senhor. Continue nos conduzindo, abençoe esse culto, que seja uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos chamar agora a equipe de louvor que estará nos conduzindo nos cânticos nesse momento. Graças a Deus, amada igreja. Amém. Vamos começar o nosso momento de louvor com a música Se Não For Pra Te Adorar. Amém. As minhas mãos levantar, sua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui. Eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, eu estou aqui. Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus olhos declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Cantemos quebrantada. Amém. Amém. Glória ao Senhor.
Eu olho para a cruz, para que meus inimigos seus sofrem participar. Sua obra meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, Jesus pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximo, levantado no seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximo, levantado no seu amor. Imerecida vida, graça invisível, posso otimismo, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximo, levantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, me aproximo, levantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, levantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximo, levantado no seu amor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor seja louvado em todo tempo. Cantemos o Salmo 34, em todo tempo, louvarei ao Senhor. Amém?
sempre estará nos meus lábios. O seu amor em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios. O seu amor alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Me agradecer ao Senhor, me agradecer comigo, e todos a uma vez já temos o nome. Me agradecer ao Senhor, me agradecer comigo, e todos a uma vez já temos o nome. Senhor, em todo tempo, louvarei o Senhor, sempre estará nos teus lábios. O seu amor em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios. O seu amor alegrar-se ao Senhor, na minha alma. Alegrar-se ao Senhor, na minha alma. E agradecer ao Senhor, e agradeceu comigo, e todos a uma exaltemos o nome. E agradecer ao Senhor, e agradeceu comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Senhor, Deus, nome. Senhor, alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Glória a Deus, aleluia. Neste momento eu passo a palavra para o irmão Rafael, que vai ministrar a palavra de hoje. Amém? Vocês combinaram? Irmãos, opa! Cadê o papelzinho? Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de pregação com a leitura do livro de Juízes, capítulo 7. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 1 até o 15. Juízes 7, 1 a 15. Amém? Amém? Vou dar início à leitura. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré.
Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-o descer às águas, e ali tos provarei. Aquele quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então, desceu ele com o moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho a seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém? Vamos orar nesse momento. Deus eterno, nós entramos mais uma vez na tua santíssima presença para te pedir ajuda, que o Senhor nos oriente nesse momento e que o Senhor permita que nós possamos compreender mais a tua palavra, crescer no teu conhecimento e ouvir a tua voz através dessa mensagem escrita no livro de Juízes que o Senhor trouxe para nós essa noite. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado e tem cuidado de nós. Abençoe essa semana que está se iniciando e que o Senhor esteja conosco. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Esse texto ele está contando, a vitória dos israelitas contra um povo chamado povo dos midianitas. Mas para a gente entender por que os israelitas entraram em conflito com os midianitas, é bom a gente entender o contexto. Por que eles entraram? Qual era o motivo deles guerrearem, Então acontece o seguinte: Moisés, ele levou o povo, que estava no Egito, até a Terra Prometida. Depois de Moisés veio Josué.
Josué fez com que eles entrassem na terra prometida, dominassem os povos que estavam lá e habitassem lá. Então, com Josué, eles conquistaram a terra e tomaram posse daquela terra que Deus havia prometido lá para Abraão. Só que depois que Josué faleceu e aquela geração, que conquistou a terra prometida faleceu, o povo se esqueceu do Senhor e começou a adorar os deuses dos cananeus, adorar aqueles deuses, a praticar idolatria, a se contaminar com a idolatria dos cananeus. Eles começaram a aderir a essas práticas e o Senhor já tinha advertido eles, falado assim: eu vou entregar para vocês Canaã, eu vou entregar aqueles povos nas mãos de vocês, como eu havia prometido, mas não é para vocês cometerem a idolatria daquele povo. Vocês são nação santa, vocês são raça eleita, não é para vocês se contaminarem com aqueles povos. E o que eles fizeram? Habitaram naquela terra daqueles povos, conquistaram aqueles povos e começaram a fazer a mesma coisa que eles faziam, a idolatria. Aí o que o Senhor fazia? O Senhor permitia que outros povos viessem e dominassem sobre Israel e oprimissem Israel. Israel se afastava de Deus, afastando de Deus, se afastava da proteção de Deus, e aí vinham outros povos. E esses povos dominavam e oprimiam. Quando esses povos oprimiam Israel, eles se lembravam de Deus e clamavam para que Deus os libertasse. Aí Deus levantava um homem justo, um juiz. Esse juiz libertava esse povo, fazia o povo voltar a adorar a Deus. O povo adorava a Deus de novo. Só que quando esse juiz morria, novamente o povo caía na idolatria. Voltava a adorar aqueles deuses Baal e os outros deuses lá de Canaã que eles passaram a adorar. Aí eles entravam novamente no domínio de outros povos, clamavam a Deus, e aí Deus levantava outro, e isso foi um ciclo que pode ser observado ao longo de todo o livro de Juízes. E na época de Gideão, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que o povo havia feito o que era mal diante dos olhos de Deus e tinha voltado a cair na idolatria. E Deus permitiu que os midianitas, os midianitas, voltassem, aquele mesmo povo que Moisés conviveu na época que ele fugiu do Egito. Esses midianitas, eles dominaram o povo de Israel, e os midianitas, junto com os amalequitas e os povos do Oriente, oprimiam o povo de Israel, serviam de castigo ao povo de Israel. Por que Deus permitia isso? Porque Deus tinha um plano para Israel. Porque se Deus não amasse os hebreus, o que ele fazia? Ele deixava eles na idolatria, deixava eles se tornarem mais um povo pagão aí, mais um povo que não é escolhido aí por Deus. Mas não, como Israel era escolhido, deles viria o Messias, então Deus pesava a mão sobre eles para eles entenderem a seriedade de como é sério, como é ruim se afastar de Deus. E aí, só que os midianitas eram muito maus. O que os midianitas faziam? Os midianitas, eles, toda vez que os israelitas plantavam e cuidavam dos seus animais, pastoreavam seus animais, os midianitas vinham e destruíam tudo, deixavam os israelitas sem alimento, sem provisão, destruíam as colheitas, destruíam as plantações, e o povo de Israel não aguentava mais e se lembrou que eles estavam em pecado, que eles tinham se rendido àqueles deuses falsos e clamaram a Deus, e Deus mandou um profeta falando: olha, eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, e eu falei para vocês para não se misturarem com esses deuses falsos dessa terra que eu dei para vocês. Mas vocês não me deram ouvidos. Mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia daquele povo e foi de encontro a um homem chamado Gideão, que é o que nós lemos aqui no texto. O Senhor aparece a Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Eu escolhi você para libertar os israelitas da opressão dos povos midianitas e amalequitas e os povos do Oriente. E Gideão fica surpreso, aquilo parecia ironia para ele, porque ele fala: mas
Eu, Senhor, eu sou o menor, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou menos importante dentro da minha família. Dentro da casa do meu pai eu sou menor, eu sou o menor dos menores. Mas Deus quis mostrar para Gideão, para o povo de Israel e para nós essa noite, que ele não faz acepção de pessoas. Ele escolheu Gideão, mesmo ele sendo, a família dele sendo a mais pobre, mesmo ele sendo o menor da casa da família dele, Deus escolheu justamente ele, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus somos todos iguais e Deus usa cada um à sua forma. Amém? Então o Senhor chega a Gideão e convoca ele para fazer isso. E o que acontece? Gideão ele começa a chamar pessoas de Israel para lutarem contra os midianitas. E ele vai chamando pessoas de várias tribos diferentes, né? E quando ele chama, ele consegue juntar um exército aí de 32 mil guerreiros, 32 mil soldados preparados para lutar contra os midianitas. E eles vão indo para lutar, e no caminho Deus fala assim: Gideão, tem gente demais com você. Ele surpreende mais uma vez Gideão, falando que muito é o povo que está contigo para eu entregar nas mãos de vocês os midianitas, porque sou eu que vou dar a vitória para vocês. Não vai ser das mãos de vocês. Mas se eu deixar esses 32 mil homens irem, o que vai acontecer? Eles vão ganhar, porque eu que vou dar a vitória, só que eles vão achar que foram eles. A minha própria mão me livrou, como diz o texto que nós lemos. Então você pode falar para eles que quem tiver com medo, os medrosos, podem voltar para casa. Estão dispensados desse serviço militar. Aqueles que tiverem tímidos e medrosos, podem voltar. E aí, quando Gideão falou, começou a voltar 1, 2 e 10 mil, voltaram 22 mil homens. Desses 32 mil, 22 mil saíram do exército, sobraram 10 mil, só 10 mil. E iam esses 10 mil para lutar contra os midianitas. E novamente Deus fala para Gideão: peraí, Gideão, ainda tem gente demais. Tinha 32 mil, você tirou esses 22, ficaram 10, mas ainda tem gente demais. Não vai ser a sua força, a força do seu exército que vai te livrar. Sou eu que vou te livrar. Então você faz o seguinte: você pede leva eles para beberem água, e os que levarem a mão à boca, a água com a mão para a boca, esses vocês vão separar, porque esses vão. E os que se abaixarem de joelhos para beber água, esses vão ser dispensados. E 300 homens levaram a mão à boca. E os outros 31.700, né, do total do exército anterior, foram dispensados, né? E os 300 foram chamados por Deus. E com esses 300, eles foram pelejar contra os midianitas. Só que não foi a espada de Israel, não foi o punho daqueles 300 homens que venceram os midianitas. Porque quando eles chegaram lá no acampamento dos midianitas, estavam lá os 3 povos, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. E eles estavam em multidão, como a Bíblia fala. Eles eram um povo extremamente numeroso, o exército deles era gigantesco. E o povo de Gideão, só 300 que Deus mandou. E Gideão dividiu esse exército dele em 3 grupos, e ele falou assim: olha, e deu para cada um uma trombeta, um cântaro, que era um jarro, geralmente era feito de barro, né? um jarro, e dentro uma tocha com fogo. E ele falou: quando eu tocar a trombeta, vocês também vão tocar e vão quebrar os jarros de vocês, vão despedaçar os jarros de vocês no chão. Não vai ser por lança, não vai ser por espada, vai ser só com o som da trombeta. E o que aconteceu? Quando eles chegaram lá no acampamento, eles tacaram as trombetas e tacaram os jarros no chão, e os midianitas que estavam lá, Deus confundiu a mente daqueles midianitas e eles começaram a lutar um contra os outros.
Os midianita contra midianita. Deus confundiu a cabeça daqueles povos. E eles começaram a lutar midianita contra midianita, um contra o outro, e eles começaram a fugir da presença de Israel. Eles começaram a recuar, vendo que eles estavam debilitados, mesmo eles tendo uma vantagem numérica extremamente grande em relação a Israel. Foi assim que Deus deu a vitória para os israelitas e os livrou da opressão dos midianitas. E a partir dessa história, a gente pode entender a grandeza do nosso Deus, o como o nosso Deus é grandioso e ele age nessas questões, nos livrando e mostrando o seu poder. Aqui ele queria mostrar o seu poder para Israel. Em primeiro lugar, a gente consegue, ao analisar esse texto, nós conseguimos extrair que Deus, o nosso Deus, ele é autossuficiente. Veja, Gideão, ele havia convocado vários israelitas para lutarem. Chamou de várias tribos. Olha o que está escrito em Juízes 6:35. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Então, ele chamou esses homens de várias tribos, e formou um exército até grande, de 32 mil homens. Um exército com um número até consideravelmente grande. Mas, Deus ele falou assim, se eu deixar você ir com esses 32 mil, sou eu que vou livrar vocês, mas eles vão achar que foi a própria força deles. E Deus queria mostrar aqui que ele é autossuficiente. Ele, por si só, ele consegue vencer a batalha. E ele fala para Gideão, Gideão, muito é o povo que está contigo, a fim de eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se levantar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Então você vai falar para todo o povo, quem for tímido, pode voltar. E ele reduziu, e depois ele reduziu de novo o número nas águas. Veja, de 32 mil, ele tirou 31.700 homens. De um exército de 32 mil, ele retirou 31.700. Se a gente for fazer a conta, a gente vai ver que foi uma redução percentual de 99%, mais de 99%, quase 100% do exército. Deus tirou de 32 mil, ele tirou 31.700, deixou só 300, uma redução de 99% do exército, quase 100%. Só que aos nossos olhos isso não faz sentido, né? Porque numa guerra, quanto mais guerreiros, melhor, né? Porque é uma vantagem numérica na proporção contra o outro exército. Isso é considerado nas estratégias militares. E Deus fez exatamente o que não era lógico aos nossos olhos. Ele pegou esses 32 mil e tirou 99% deles e deixou ir com o resto, com 1% de todos os homens que ele tinha convocado. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus não precisa da força humana para realizar os seus milagres. Ele é autossuficiente. Ele por si só, ele tem todo o domínio e toda a glória sobre tudo. Foi ele que criou todas as coisas. Ele que criou o universo. Ele tinha poder até sobre a espada dos midianitas. Foi o que ele fez. Ele levantou a espada de um midianita contra a de outro. Então não adiantava, podia ter 1 milhão de israelitas, ou só um, ou nenhum. Da mesma forma, ele ia ganhar. E como isso pode ser aplicado para nós em várias coisas? Primeiro, nós precisamos confiar em Deus e entender que ele é autossuficiente. Um exemplo disso é sobre as indulgências. Por exemplo, na época da Reforma Protestante, as indulgências eram pregadas. O que a indulgência falava? A pessoa dava um certo dinheiro para a igreja. Quando ela dava esse dinheiro, essa indulgência, ela recebia uma garantia do Papa que o parente que ela intercedeu, ela dá esse dinheiro em nome de um parente, o parente que ela intercedeu estava no purgatório, pagando pelos seus pecados. No momento em que a moeda tilintasse, fizesse o barulho caindo no cofre, a alma saía imediatamente do purgatório e ia para o céu, né, desfrutar da presença de Deus. Meus irmãos,
Não é isso que Deus está ensinando aqui para nós. Ele está ensinando que ele é autossuficiente. Essas indulgências, essa ideia de que a pessoa vai terminar de pagar os seus pecados para depois ir para os céus, é dar uma forcinha para Jesus. Falar, Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor triunfou na cruz, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor pagou todos os nossos pecados, mas você precisa de uma forcinha. A gente vai te dar uma forcinha, ele vai pagar o resto dos pecados dele lá no purgatório. Não, Jesus venceu todos os nossos pecados, ele pagou todos os nossos pecados, porque ele é autossuficiente, então não precisava. E hoje muitas igrejas pregam lencinhos, sal e objetos vindos de Israel, vindos de objetos sagrados, relíquias de outros povos. Isso é dar uma forcinha para Deus, e Deus está falando assim, eu não preciso de forcinha, eu sou autossuficiente. Muito é o povo que está contigo, Gideão, para eu entregar aos midianitas. Eles podem se gloriar contra mim, falando que a própria mão deles o livrou. E não é isso que vai acontecer. Em segundo lugar, esse texto nos exorta a confiar em Deus. É uma lição de confiança. Por quê? Porque, olha só, se você for refletir, por que Deus reduziu o exército em quase 100%? Quase tudo. Por que ele tirou quase tudo? Mais de 99%. Por que Deus disse a Gideão que havia muita gente? Um exército não existe muita gente, quanto mais melhor. Por que Deus pediu para reduzir? Se você for olhar em Deuteronômio 28, né, porque ele fala para Gideão, olha, quem tiver com medo, quem tiver tímido, você tira do exército. Pode dispensar, não precisa ir. Se você vê em Deuteronômio 28, você dispensar quem estava tímido para ir para a guerra era uma prática comum em Israel. Veja, Deuteronômio 28. E continuarão os oficiais a falar ao povo. Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então aqui está falando, é melhor você dispensar os medrosos, quem está tímido, porque se você levar o tímido, ele pode contaminar os outros com essa timidez, falar assim, será que a gente vai conseguir? Será que isso é possível? Então é melhor dispensar. Só que no caso aqui de Gideão, não foi por isso que Deus dispensou eles. Foi mais para mostrar a sua soberania e para dizer que ele não precisava desse número, que era para Israel confiar em Deus, não nas suas próprias espadas, não no seu exército. O Senhor mostrou aos israelitas que eles deveriam confiar nele. Os 300 venceram os midianitas apenas com o poder de Deus. Veja, só o poder de Deus. Eles não usaram lanças, não usaram espadas. Eles só chegaram em volta do acampamento dos midianitas e tocaram as trombetas e quebraram os jarros no chão e seguraram as suas tochas. E só com isso, Deus livrou os israelitas. Isso é uma lição para nós, porque com isso Deus atuou. Isso é uma lição para nós porque nós precisamos entregar os nossos problemas, as nossas questões nas mãos de Deus, que é Ele que vai agir. Israel aqui confiou. Gideão, ele poderia ter agido por conta própria. Não, Deus pediu para me levar só os 300, mas eu vou levar mais. Fica um pouco aí vocês, o restante escondido aqui, que vai que dá errado e não dá certo. Mas não, ele levou só os 300 e ele confiou, e foi Deus que agiu, foi Deus que fez. Isso é uma loucura, né? Um midianita lutar contra um midianita, mas ele confundiu a cabeça daquelas pessoas, daqueles inimigos, e eles começaram a lutar entre si. Em outros exemplos da Bíblia, outras pessoas também souberam confiar em Deus, sabiam que a força deles nada faz, nada podia fazer. Veja, Davi, ele soube confiar no Senhor quando ele enfrentou aquele gigante Golias. Veja o que ele falou. Ele disse o seguinte: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos.
Veja, o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Então é Ele que manda, até nos inimigos é Ele que manda. Então Davi confiou no Senhor. Aquele hino de Martinho Lutero, Castelo Forte, ele fala: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas Deus traz o socorro, Deus nos resgata. Amém? Em terceiro lugar, veja, nós podemos entender que o Senhor é Senhor sobre a nossa história. É Ele em que escreve a nossa história. É Ele em que tem o poder sobre nós. Veja, quando os 300 foram pelejar contra os midianitas, Deus fez que um midianita guerreasse contra o outro, que aquela aliança entre os 3 povos, midianitas, amalequitas e povos do Oriente, começassem a lutar entre si. Por quê? Porque Deus é Senhor sobre a história e Ele confundiu a cabeça daqueles homens para que eles pudessem lutar um contra o outro. O Senhor, primeiro ele permitiu que os midianitas dominassem sobre Israel como uma forma de disciplina, mas também depois fez com que Israel os derrotasse dessa forma miraculosa. Por quê? Porque Ele é o Senhor da história. E a forma como os israelitas derrotaram os midianitas foi impressionante. Veja, lá em Juízes 7:22, ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá até Bet-sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabete. Então, quando os israelitas soaram a trombeta, os midianitas, Deus levantou a espada de um contra o outro. E assim foi a derrota dos midianitas e a vitória do povo de Deus. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Amém, irmãos? É esta a palavra que o Senhor está nos dando nessa noite e que nós possamos aprender a confiar em Deus, entender que Ele é Senhor sobre as nossas vidas e que é dele todo o poder. Amém? Vamos orar nesse momento, entregando a pregação. Senhor nosso Deus, nós entramos em Tua presença para Te agradecer por esse momento de pregação que o Senhor nos deu, que nós possamos aprender com Gideão a ter fé no Senhor, a confiar que a vitória não vem das nossas forças, não vem de nós, mas vem do Senhor, como o Senhor quis mostrar. Que o Senhor nos abençoe e nos restaure, Pai, em nome de Jesus. Abençoe essa semana e que nós possamos refletir ao longo dessa semana e ao longo de nossas vidas como o Senhor nos fortalece e nos dá a vitória. Que nós possamos confiar no Senhor e é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos venha dar uma semana abençoada. Os avisos é que o gol será na minha casa, né, Pai? Na casa do pastor Onofre, o próximo gol. E o próximo domingo vai começar às 7 horas o culto. Amém? Que Deus nos abençoe e nos leve em paz. Amém.